Você não vive apenas dentro da economia. Você vive dentro das palavras que usa para explicar a sua vida, suas relações e o seu dinheiro. Enquanto você não percebe isso, decisões continuam se repetindo, relações se desgastando e resultados financeiros parecem não mudar. Hoje eu quero falar sobre algo invisível, mas extremamente poderoso. A linguagem que molda decisões, relações e dinheiro. Eu sou Ivan Viana, há mais de 2 décadas, quase 3, trabalhando com pessoas, decisões e dinheiro. E ao longo desse caminho eu aprendi algo importante. Os maiores desafios financeiros quase nunca são técnicos. Eles nascem da forma como pensamos, sentimos e falamos sobre a vida, as escolhas e o futuro. Este é um espaço de reflexão prática, mas não tem fórmulas prontas, não tem pressa, tem consciência. No vídeo de hoje eu vou conectar 4 grandes visões. Sim, David Bohm, a comunicação não violenta de Marshall Rosenberg, Martin Buber e o conceito japonês de Kotodama e Sonnen, de Mokichi Okada. E depois eu vou aprofundar tudo isso dentro dessa ideia da linguagem que molda a realidade, fora e interna. Isso não é filosofia abstrata, é consciência aplicada à vida real. David Bohm dizia algo profundo. O pensamento humano cria a realidade que depois tomamos como objetiva. O problema é que esse pensamento funciona em piloto automático. Ele cria narrativas, rótulos, crenças, e nós passamos a viver dentro delas sem perceber. A linguagem reforça essa fragmentação. Eu contra o outro, trabalho contra a vida, dinheiro contra propósito. O diálogo bohmiano surge como uma prática para observar isso. Não para convencer, mas também não para vencer discussões, tá? Mas para perceber como estamos pensando e falando. Quando a linguagem muda, o campo de significado muda também. E novas possibilidades emergem. Marshall Rosenberg levou essa percepção para o cotidiano. Ele mostrou que conflitos não surgem do que acontece, mas da forma como falamos sobre o que acontece. Escute essa frase. Você é irresponsável. Agora, escute essa outra. Quando isso acontece, eu fico frustrado, porque eu preciso de confiabilidade. A situação é a mesma, não é? O mundo criado é completamente diferente. A linguagem não descreveu a relação, ela criou a relação. Martin Buber dizia que existem 2 modos fundamentais de relação. Eu, isso, quando o outro, e entenda o outro, você que está me vendo, com quem eu falo, vocês, tudo que está fora de mim, quando o outro vira objeto, função ou problema, e eu, tu, quando o outro é presença, encontro, pessoa. Isso aparece claramente na linguagem. Quando eu falo sobre alguém, eu estou no modo eu, isso. Quando eu falo sobre. Quando eu falo com alguém, eu entro no modo eu, tu. Pense nas suas relações. Trabalho, família, clientes e até na sua relação com o dinheiro. Você está tratando tudo como isso a ser controlado ou como tu a ser compreendido? Existe uma tradição japonesa chamada Kotodama, ou espírito, alma da palavra. Koto, alma, espírito. Dhamma, alma, espírito.
Ela nos lembra que palavras não são neutras. Elas não apenas representam a realidade, como também elas participam da sua criação. Frases repetidas se tornam estruturas internas, e estruturas internas moldam decisões. Palavras, frases refletem o que acontece aqui dentro das nossas crenças, pensamentos, sentimentos. E quando moldamos o mundo, quando colocamos para fora, nós alteramos a realidade exterior, ao mesmo tempo alteramos a nossa realidade interior. Por isso, a responsabilidade grande que todos deveríamos ter, ou deveríamos ter aprendido sobre cada manifestação. Porque essas estruturas internas, repetindo, elas vão moldar as nossas decisões futuras. E agora eu quero falar de um tema mais profundo, chamado sonen, o que vem antes da palavra. Existe um conceito que aprofunda tudo isso, e ele vem do pensamento do filósofo e religioso Mokichi Okada. Esse conceito chama-se sonen. Sonen é a direção profunda do pensamento e da intenção. Não é apenas o que você pensa conscientemente. É o estado interno a partir do qual pensamentos, emoções e palavras e ações nascem. O Mokichi Okada dizia algo simples e profundo. Antes da palavra existe o sonen. Antes da decisão existe o sonen. Antes da ação existe o sonen. A linguagem é a manifestação do sonen. Então, se o meu sonen está carregado de medo, escassez, ansiedade ou controle, as palavras levam isso, mesmo quando parecem educadas. O sonen, em relação à filosofia de David Bohm, o sonen é o pensamento em estado profundo, ainda não verbalizado, ainda não observado. Quando não olhamos para ele, repetimos padrões, repetimos comportamentos. Mas quando trazemos consciência, luz, foco ao sonen, o campo de significado muda. Já em relação à comunicação não violenta de Rosenberg, ela não funciona só pela técnica, ela funciona também pelo sonen por trás da fala. Um pedido pode soar como cobrança, se o sonen for de controle. Já a mesma frase pode gerar conexão, se o sonen for de cuidado e atenção. Em Martin Buber, o encontro eu-tu, ele só acontece quando o sonen está alinhado com presença e respeito. Caso contrário, a linguagem vai virar uma ferramenta de objetificação, coisificação. O Kotodama diz que a palavra tem alma, espírito. E o sonen nos lembra que essa alma, ela nasce antes da palavra. A palavra carrega o sonen, como um veículo carrega sua carga. Se juntamos tudo, vamos lá. Bom, David Bohm nos ensina a observar o pensamento. Marshall Rosenberg nos ensina a organizar a linguagem. Martin Buber nos lembra da qualidade da relação. A ideia de Kotodama revela a força da palavra. E o sonen nos chama à responsabilidade pelo estado interno. Quando o sonen muda, a linguagem muda. Quando a linguagem muda, as decisões mudam. E quando as decisões mudam, a vida acompanha. Faça isso hoje, um exercício prático. Observe 3 frases que você repete com frequência, sobre dinheiro, trabalho ou sobre você mesmo. E se pergunte, isso me expande ou me limita? E reescreva conscientemente essas frases. Mudar comportamento é importante. Só que antes disso,
É preciso mudar o lugar de onde as palavras nascem. Se esse tema fez sentido para você, o artigo completo está na minha newsletter Ciência da Prosperidade do LinkedIn. Se quiser aplicar isso de forma estruturada em decisões de dinheiro e propósito na sua vida, venha conhecer o método Vida que eu desenvolvo. Até o próximo vídeo.